Terminou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e bora olhar como ficou a tabela atualizada depois de todos os jogos, como a gente tem feito toda semana. Começando pela parte de cima, a primeira metade, que tem o mesmo líder já há não sei quanto tempo. Botafogo, que perdia por 2-0 para o Santos, em 3 minutos empatou o jogo, conseguiu um ponto importante fora de casa. Aliás, o primeiro empate do Botafogo, que agora em 16 jogos tem 2 derrotas, 13 vitórias e apenas um empate. Se o líder não muda, o vice pelo menos tem mudado o tempo inteiro. Já foi o Palmeiras, era o Flamengo, agora é o Grêmio de novo. Só que o Grêmio, a gente tem um detalhe aqui muito importante. A diferença hoje do Grêmio pro Botafogo é de 11 pontos. Só que o Grêmio tem um jogo a menos a ser realizado na Arena Corinthians contra o Corinthians. E caso o Grêmio vença fora de casa o seu jogo atrasado, ele pode cortar essa diferença que hoje é de 11 para 8 pontos, deixando o campeonato um pouquinho mais próximo. O Flamengo perdeu a vice-liderança, mas caiu para terceiro. Poderia ter sido pior, porque estava perdendo pro América Mineiro dentro do Maracanã e conseguiu um empate suado no finalzinho. Palmeiras voltou a vencer e se mantém estável ali na 4ª posição. Em quinto, a gente tem aqui o Atlético Paranaense, que venceu e afundou mais ainda o Vasco dentro de São Januário. Em sexto, São Paulo, que fez um jogo terrível contra o Cuiabá, mas segue fazendo um grande campeonato brasileiro com o Dorival Júnior. Em sétimo, o Fluminense, que tomou uma sapatada do Curitiba. 2-0 do primeiro tempo, o Fluminense nem viu a cor da bola. Felipe Melo fez um jogo ridículo, mas ainda se mantém numa posição segura da tabela, assim como o Bragantino, que está em oitavo. E fechando a primeira parte da tabela, o Fortaleza e o Internacional, que venceu na estreia do Eduardo Cudê. Passando para a segunda tabela, o Cruzeiro, que ficou muito tempo na primeira parte, agora já habita aqui na segunda. E pudera também, né? O Cruzeiro precisa melhorar o seu retrospecto dentro de casa e conseguir ajustar as suas partidas no Mineirão. Pode até sonhar com o Libertadores. O Cuiabá segue fazendo um campeonato honestíssimo. Dessa vez venceu o São Paulo, que era o time de maior ascensão no Brasil hoje. Inacreditavelmente, o Atlético Mineiro está em 13º. 7 jogos do Filipão, 4 empates, 3 derrotas. O Filipão não consegue vencer ninguém e o Galo tá afundando cada vez mais. É realmente assustador ver o Atlético com o time que tem nessa posição. O Santos, que quase venceu na Vila Belmiro, fez 2-0 no Botafogo, mas cedeu o empate em pouquíssimos minutos no final do jogo. Mas se serve de alento, o Santos fez talvez o seu melhor jogo do campeonato. A estreia do Jean Lucas, acho até que a chegada do Dodô e mais alguns reforços dá mais esperança para o Santos melhorar na competição. Corinthians jogou mal, mas conseguiu um pontinho fora de casa importante, segue fora da zona de rebaixamento, que eu acho que é o que importa nesse momento. É focar em tentar ganhar a Copa do Brasil, quem sabe a Sul-Americana, e não cair no Brasileiro. Acho que esse é o ano do Corinthians. E aí vamos entrar na galera que tá desesperada. O Goiás é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Entrando na zona, a gente tem o Bahia, que precisa abrir o olho. Apesar do grupo City, o time é muito ruim. Se reforçou agora na segunda janela, pode ser que melhore. Curitiba numa arrancada sensacional, se não me engano já são 4 ou 5 jogos sem perder. Venceu o Fluminense em casa com autoridade. O América Mineiro, se não tivesse dado mole de ceder o empate para o Flamengo, teria conquistado um grande resultado no Maracanã. E o Vasco assumiu a lanterna e está cada vez mais próximo de voltar pela 6ª vez à Série B. Faz a sua pior campanha da história e vai ser difícil de salvar.